Olá a todos vocês, eu estou aqui de volta para falarmos um pouquinho sobre a Bíblia, continuando esses tópicos que estamos falando sobre a Bíblia em poucos minutos. E hoje nós vamos dar sequência naquilo que nós começamos aí no tópico passado, que nós falamos um pouquinho sobre o dilúvio. Você lembra? Você assistiu? Se não, vai lá no canal, assiste sobre o dilúvio, tá? Porque existem muitas lições preciosas para os dias atuais ali. E hoje nós vamos falar algumas curiosidades que a Bíblia revela sobre o que acontece depois do dilúvio, né? Nós vimos que foi um fenômeno terrível para a família de Noé. Porque eles, dentro da arca, eles viram que muitas coisas foram acontecendo do lado de fora, que até Satanás tremeu diante daquela manifestação de Deus. Os dias passaram, 40 dias e 40 noites de muita chuva, e acabou aquele período. E a Bíblia fala que a arca repousou sobre um monte, o Monte Arará. Era uma cadeia de montanhas, na verdade, porque as águas subiram até 15 côvados, que dá em torno de 6,5 metros, um pouco mais, acima das montanhas. E ali nós vemos que Noé solta então um corvo para saber se existe alguma terra seca. E esse corvo, ele voa por todos os lados e retorna para a arca, dando indícios de que a terra não estava seca, mas ainda inundada por aquele grande dilúvio. E ele esperou mais 7 dias, e aí ele solta um pombo, e esse pombo voa e volta, trazendo uma folhinha no seu bico. E aí houve grande alegria, porque a família inteira de Noé sabia agora que eles poderiam sair da arca. E foi assim que aconteceu. E em Gênesis, capítulo 8, verso 13, nos fala que Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E assim como por mãos poderosas, vindas do anjo de Deus, foi que a porta foi fechada, desse modo também a porta foi aberta novamente. E eles puderam contemplar novamente aquela terra que estava toda devastada pelo dilúvio. Mas uma das coisas que Noé, em primeiro lugar, ele resolveu fazer, ele erigiu um altar ao Senhor. E nesse altar ele fez o sacrifício de animais limpos, que representava Jesus Cristo que um dia viria. Ele fez isso em gratidão a esse Deus que miraculosamente havia preservado a vida dele e de toda a sua família. Isso nos dá uma lição, né? Que em meio aos nossos problemas, nossas dificuldades, precisamos nos lembrar de glorificar o nome de Deus, de agradecer pelos bens que nós conseguimos aqui nesta terra, porque Deus é o Deus que poderosamente nos poupa, não é? E se Ele permite algo que aconteça, Ele permite também para o nosso bem. E assim, Noé, no momento do agradecimento a Deus, Deus se manifesta para ele. E em Gênesis, capítulo 9, de 11 a 16, nós vemos uma promessa maravilhosa que Deus fez para que quando chovesse, e às vezes chove bem forte mesmo, e que nos causa medo. Muitos de nós podemos ver aí grandes tempestades de chuva acontecer, às vezes aí nos períodos de verão, até com queda de pedras. Mas nós temos a certeza pela palavra de Deus, porque Deus falou e Ele prometeu a Noé. Ele disse: o meu arco tenho posto nas nuvens, para que você saiba que eu nunca mais vou trazer sobre a terra um novo dilúvio. Nunca mais, Deus falou. Nunca mais haveria um dilúvio, como houve naquela época, que destruísse
toda a humanidade, não é? E Deus, Ele nos mostra dessa forma sobre a sua grande misericórdia, quando Ele se apresenta dando já uma promessa de poupar a vida do ser humano. Essa promessa era uma forma de Deus mostrar para gerações posteriores, para todos nós que hoje, muitas vezes depois da chuva, a gente vê aquele lindo arco-íris que aparece no firmamento, para a gente saber a resposta disso. Por que tem esse arco-íris? Porque Deus prometeu que Ele nunca mais inundaria a terra com água como aconteceu naquela ocasião. E também para que nós soubéssemos da história do dilúvio, de como isso aconteceu naquela ocasião, pelo fato das pessoas terem sido tão rebeldes. E nós temos um texto da Bíblia em Apocalipse, o livro para as gerações do final dos tempos, né? E fala também a respeito do arco, como Deus mantém perto de si, perto do seu trono, um arco que é justamente que quando os seres humanos abusam da liberdade que Deus os dá aqui nessa terra, Deus mantém ali o arco como uma forma dele lembrar, simbolicamente, porque na verdade Deus nunca se esquece, mas para lembrar ao ser humano de que ele mantém o seu juramento, de que nunca mais ele vai destruir aqui com água. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 4, verso 2. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Então, quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador, intercedendo junto ao Pai em seu favor, aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono e acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de nosso Deus. Que bonito isso, né? Mais uma lição que nós não podemos esquecer sobre o evento do dilúvio é que assim, a terra, como Deus a criara, era muito diferente do que se tornou depois do dilúvio. Muitas florestas foram sepultadas depois que o dilúvio aconteceu. E com isto, a superfície da terra ela já ficou modificada. O que acontece quando uma floresta inteira é sepultada? Acontece o que hoje nós vemos em camadas subterrâneas, onde existe um material imenso carbonífero, que juntamente com o óleo, eles se tornam extremamente explosivos, né? E é quando nós estamos vendo em nossa geração grandes explosões, terremotos e as erupções de vulcões, né, que vão se intensificando à medida que estamos nos aproximando do tempo do fim. E isso acontece porque as rochas são aquecidas e as pedras de cal são queimadas, derrete-se o minério de ferro e a ação da água sobre o cal aumenta a fúria do intenso calor e determina os terremotos, os vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a água em contato com as camadas de pedra e minério, há violentas explosões subterrâneas, as quais repercutem como trovões. E a Bíblia nos dá indícios de que essas manifestações da natureza, com essas erupções, com esses vulcões, tsunamis que temos visto na nossa década, né? Elas mais e mais se intensificarão, né, à medida que nos aproximamos cada vez mais da volta de Jesus Cristo. E até mesmo os apóstolos na época de Cristo, relembrando o que o profeta antigo tinha dito a respeito, eles nos diz no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: farei aparecer prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo.
E o livro do Apocalipse também, que é o livro para os últimos dias, ele tem um texto muito tremendo que nos fala também a respeito do que aconteceria nos últimos dias. Apocalipse capítulo 16, verso 18, 20 e 21. Diz assim: e houve vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Essas manifestações ainda irão acontecer. Nós estamos vivendo num período em que muitas coisas das quais nós nunca vimos, nós veremos. E hoje nós estamos vivendo um período em que muitas coisas terríveis estão acontecendo, né? Como disse o livro de São Mateus, capítulo 24, sobre a proximidade da vinda de Cristo. Mas Deus é tão misericordioso. Ali, em Mateus 24, nos adverte de algumas coisas que estariam acontecendo por ocasião da volta de Cristo, quando estivesse perto. E uma delas é sobre a peste. E a gente sabe que peste é nada mais, nada menos do que doenças avassaladoras que se manifestam em formas de epidemias. E nós estamos vivendo neste período. Então, nós estamos, sim, no período do cumprimento de São Mateus, capítulo 24. Se você tiver a oportunidade, leia esse capítulo. E, então, o que nós temos aqui estampado diante de nós? Uma grande oportunidade. Nós estamos vendo que muitos dos nossos queridos estão ceifando suas vidas, porque Deus muitas vezes tem propósitos das quais nós desconhecemos. Mas para nós que estamos aqui, para nós é dado uma mensagem para que nós nos preparemos. Então, fica aqui o recado de hoje do que aconteceu no pós-dilúvio. A promessa daquele arco-íris, né? Quando aparece, o que quer dizer? Quer dizer que nós precisamos confiar, porque Deus prometeu, nenhum dilúvio virá. Mas a Bíblia é clara ao dizer que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, essas coisas que aconteceram após o dilúvio, né, da superfície da terra, com as coisas sepultadas ali, que são motivos de inflamarem essa superfície e manifestações acontecerem através de terremotos, isso ia se intensificar por ocasião da volta de Cristo. Então nós não precisamos nos alarmar no sentido assim de pensar, não, mas Jesus vai voltar amanhã? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Deus nos dá a oportunidade, porque Deus é um Deus de misericórdia, que Ele possa influenciar a sua vida hoje e que você possa ter o desejo de buscar cada vez mais o estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e nós estaremos continuando postando vídeos sobre a Bíblia. Que você assista esses vídeos e possa chegar a Deus. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. Suplicamos a Ti que o Senhor toque no coração desta pessoa, desta mulher, deste homem, dessa família que está agora ouvindo essa palavra. Que todos possam, Senhor, te buscar enquanto é tempo. E que nós possamos nos preparar, é o que te peço também para mim e para toda a minha família, em nome de Jesus. Amém.